Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Com a gente está tudo ótimo. Então estamos aqui, para dar continuidade ao nosso estudo semanal que vocês já conhecem muito bem, do Livro dos Espíritos, Concílio do Filosofia Espírita. Hoje estamos com o Antônio, João, que sou eu, e o Luiz. A pergunta que vamos estudar hoje é a pergunta 60 e 61. Mas antes de começar o vídeo, peço a vocês que já deixem o joinha, que assistam os vídeos anteriores para conseguir acompanhar o nosso raciocínio. E vamos lá, ver o que os espíritos têm a nos dizer e comentar um pouco sobre. Bom, pessoal, então nós estamos hoje começando o quarto capítulo do Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 livros. A primeira parte é o capítulo do princípio vital. Então hoje nós vamos começar o item falando sobre os seres orgânicos e inorgânicos. Antes de entrar propriamente nas questões, tem um comentário do Kardec que eu vou ler para vocês aqui. Os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São dotados de órgãos especiais para realizarem os diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade nem movimento próprio e não se formam senão pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar e etc. Na questão 60, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? E aí os espíritos respondem: sim, a lei de atração é a mesma para tudo. E na questão 61, Kardec pergunta: existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? E os espíritos responderam: a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Então, pessoal, começando aqui o nosso bate-papo, João? Quando aqui na questão 62, que ele pergunta a diferença da matéria, e os espíritos respondem que nos corpos orgânicos ela está animalizada, e nos corpos inorgânicos ela não está animalizada. O que é isso? É que nós temos o princípio vital, que mais para frente nós vamos estudar um pouquinho sobre ele. E no princípio vital, nós aprendemos que esse princípio que vem de Deus, ele é que dá a essência da vida à criação de Deus. Então, nos corpos orgânicos, são esses corpos que já possuem o princípio vital, ou seja, eles existem como a essência da vida. Então, por exemplo, as plantas, lá no reino vegetal, nós sabemos que as plantas elas têm um tipo de vida, porque elas são orgânicas. Então, elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Elas têm um ciclo de vida. No reino animal, a mesma coisa. Os animais eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E no reino hominal, que é o nosso reino, é a mesma coisa. Nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos, muitas vezes, e morremos. Nosso corpo morre. O nosso corpo orgânico, ele morre. Então, a matéria orgânica, ela é dotada desse princípio vital. Já na matéria inorgânica, que lá na introdução do capítulo, o Kardec vai falar que ele dá o exemplo, são seres que não são animados, que não têm esse princípio vital. Ele dá o exemplo dos minerais, da água e do ar. Ou seja, o mineral ele não tem esse princípio vital. Então, ele não nasce, ele não cresce,
ele não se reproduz e ele não morre. Ele não tem um ciclo de vida. Então, é o primeiro raciocínio que a gente vai trazer, é isso, é essa diferenciação que os espíritos trouxeram para a gente, né? E a força que une, que é a questão 60, que ele pergunta se é a mesma força que une os elementos da matéria, tanto nos corpos orgânicos quanto nos corpos inorgânicos, e os espíritos respondem que sim, porque isso é dado pela lei de atração, que é a mesma para todos. Ou seja, os elementos que formam uma matéria, por exemplo, lá no mundo espiritual, ou os elementos que formam a água, por exemplo, né, que são duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, a força que une essas moléculas para que a água seja formada, e aí os espíritos falam, né, Kardec deu o exemplo de que a água é matéria, essa mesma força ela serve tanto para os corpos inorgânicos, como no caso do exemplo a água, quanto para os corpos orgânicos. É a mesma força que une os elementos. Ou seja, os elementos que formam o corpo humano, por exemplo, que é um corpo orgânico, é uma matéria orgânica, é a mesma força que une esses elementos, é a mesma força que une os elementos que formam a água. Adolfo, o que você tem para comentar para a gente aí? E aí no caso a gente pode voltar um pouco, não vou conseguir lembrar de cabeça agora qual lição que fala sobre isso, mas se não me engano tem alguma lição que ela fala que as propriedades da matéria, boa parte delas se deve ao fluido cósmico universal. E o princípio vital não é senão uma variação desse fluido cósmico universal. Assim como a própria matéria em si, que ela é uma forma mais concentrada desse fluido. Como, eu não sei se a gente já viu mais pra trás ou se a gente vai ver mais pra frente, né? Estudar isso mais a fundo, mais à frente. Mas eu lembro que isso inclusive conversa um pouco com a teoria da relatividade da física, que diz que energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, ou seja, a matéria é energia, e a energia seria o fluido cósmico universal, por exemplo. E inclusive a gente não consegue compreender perfeitamente como que isso poderia funcionar, mas a gente já tem alguns outros indícios desde algum tempo antes. Por exemplo, desde que descobrimos que a luz, que é uma vibração, uma onda, uma energia, ela se comporta como matéria. Os fótons da luz, eles se comportam como se fossem feitos de matéria. O que ajuda a gente um pouco a entender que, de certa forma, tudo é energia e toda energia também é uma forma de matéria. E isso conversa um pouco tanto com a ciência que a gente tem hoje em dia, quanto com algumas lições anteriores. E também com um pouco com como podem as nossas emoções, as nossas energias afetarem tanto a nossa vida, que muitas vezes a gente começa a acumular muito ódio, raiva por certas coisas, e a gente acaba começando a prejudicar não só a nossa saúde, que nós temos ódio e os nossos pensamentos, prejudica diretamente a nossa saúde por causa de hormônios, essas coisas assim, que ficam desequilibrados. Os próprios impulsos cerebrais fazem nosso corpo se comportar de forma diferente, mas não só isso, como também algumas coisas ao nosso redor começam a dar errado e a gente muitas vezes não sabe o porquê. Mas muito disso talvez possa ser explicado também. Claro, não dá para botar a culpa na gente em tudo, a gente dá o centro do universo também, mas muito disso pode estar relacionado também a essas vibrações negativas que a gente está emanando. Então,
nessa pergunta de hoje, o que os Espíritos nos trouxe, deixou bem claro que a formação das matérias, independente de qual matéria seja, a matéria orgânica ou inorgânica, ela é formada em cima da lei da atração dessas energias que ali cada uma é responsável por alguma coisa, vai formando essa matéria que a gente conhece. E a diferença da matéria orgânica para a inorgânica é que a gente, ocupando essa matéria orgânica, a gente consegue ter um controle maior dessa troca de energias, como o Antônio falou. Então a gente consegue conseguir interagir de uma forma racional com essas energias, emanando energias positivas ou não. Por isso que é importante a gente estar sempre vigilante. Enquanto a matéria inorgânica, ela está ali também trocando energias, né, com o ambiente constantemente, só que ela não tem esse controle, porque ela não possui inteligência. Além disso, a gente conseguiu perceber essa questão da importância de estar atraindo as energias positivas, porque senão pode chegar num momento que a gente está tão concentrado em energias que não são proveitosas para a gente, que a gente pode acabar expandindo essas energias de uma forma negativa e acabar influenciando todo o ambiente que a gente está ocupando. Eu queria trazer aqui, pessoal, um trechinho do comentário do Espírito Miramês sobre a questão número 60. Está lá no Filosofia Espírita, no volume 2, o capítulo 9, em que ele comenta a questão 60. Aí lá no Filosofia Espírita, o título do capítulo é A Divisão dos Seres. E aí ele vai discorrendo sobre o assunto, ligado, obviamente, à questão 60, só que no final, mais próximo aqui do final do capítulo, o Miramês faz uma reflexão muito interessante para a gente, né? Nos leva a reflexionar a partir do pensamento dele, que eu acho que enriquece o nosso conhecimento, fazendo com que a gente possa buscar um novo posicionamento diante da vida. Então vamos lá, começando aqui no antepenúltimo parágrafo. Miramês fala o seguinte: não devemos nos afligir com verdades que ainda não suportamos. Tudo vem a seu tempo, por aquiescência daquele que nos criou a todos. Toda a sabedoria parte de Deus. Todo amor está nele, que é a fonte. Toda a vida promana de seu seio. Então isso é uma forma do Miramês nos consolar diante da nossa ignorância. Porque quando a gente começa a estudar essas questões, a gente tem uma certa dificuldade de compreender a essência, de compreender talvez até por que Kardec fez essa pergunta para os espíritos. Né? E aí, Miramês vem nos consolar através do conhecimento dele. Ele vem falar com a gente que a gente não deve se afligir com essas verdades que a gente tem dificuldade de entender. Isso é consolador para nós, porque nós somos muito ignorantes ainda, principalmente se a gente levar em consideração o planeta em que nós vivemos, né? Que é um planeta de provas e expiações, e um planeta de provas e expiações é um planeta onde os espíritos são um pouco evoluídos. Então não adianta a gente achar que a gente é muito evoluído, porque não somos. Essa é a realidade. O planeta, ele diz dos espíritos que o habitam. Então, se a gente vê o tipo de planeta que nós vemos, a gente entende os espíritos que estão aqui. E se a gente percebe os espíritos que estão habitando o planeta, a gente entende por que o planeta está dessa forma e por que existe tanta coisa que parece uma loucura acontecendo no mundo. Mas isso é espelho, isso reflete o nível evolutivo das criaturas que aqui habitam. Então, Miramês nos consola nesse sentido. Isso é muito bacana.
E aí, ele continua falando aqui, os homens não devem desprezar nenhum dos reinos da natureza. Aí ele está falando, né, que a matéria está lá presente nos reinos mineral, vegetal, animal e hominal, que é o reino que nós, homens, habitamos, né, seres humanos. Nós pertencemos ao reino hominal. E aí ele fala, repetindo aqui, os homens não devem desprezar nenhum dos reinos da natureza, nem se afastar de nenhuma das raças suas irmãs. Tudo que existe na terra é criação daquele que sabe mais que todos nós e nos empresta meios invisíveis para que possamos viver em paz. Enquanto vigorarem o egoísmo e o orgulho nos caminhos humanos, a miséria não se afastará da terra. E os mais miseráveis são os usurpadores dos bens que não lhes pertencem. E foi por essa necessidade de melhorar os sentimentos dos povos que Deus enviou o seu Filho do coração para nos ensinar a viver nos moldes que a harmonia pudesse dominar todo o ambiente da casa terrena. Então, nesse trecho aqui tem relação com o que eu acabei de falar, né, sobre o nível evolutivo das criaturas que habitam a Terra. Então, o que Deus fez? Ele nos enviou o seu Filho do coração, que é Jesus, que veio nos ensinar essencialmente o amor. A essência do ensinamento do Cristo é nos ensinar a amarmos, pois só aprendendo a nos amar verdadeiramente é que nós estaremos evoluindo, né? Alcançaremos aí gradualmente a nossa evolução. A gente não evolui de uma vez, né, João? A evolução é gradativa, é degrau a degrau, né, Antônio? A gente vai gradativamente evoluindo. É um pouquinho de cada vez. A gente não dá salto. Ah, hoje eu estou cá embaixo na evolução, amanhã eu já sou um espírito altamente evoluído. Não, não é assim que funciona. A evolução ela é gradativa. Ela vai acontecendo aos poucos. A natureza não dá saltos. E aí, Jesus veio enviado por Deus. Jesus é o nosso irmão maior, né? É o espírito mais evoluído que nós conhecemos, mas é um espírito como nós. Olha que bacana. Muita gente acredita que Jesus é Deus. Não. Deus é o Pai Criador. Jesus é um filho de Deus, como todos nós somos. Com a diferença que ele é muito mais evoluído. Porque ele foi criado primeiro do que nós. Ele é um espírito mais velho. Então, como espírito, como um irmão mais velho, ele tem mais conhecimento. Então, ele pode fazer o papel de pai, muitas vezes, para nos ajudar em nossa caminhada. E ele veio para isso. Ele é um irmão que já havia aprendido a amar há bilhões e bilhões de anos. Ele já era um espírito puro, já era um espírito que sabia amar verdadeiramente. Então ele veio enviado pelo Pai para nos mostrar esse caminho. Então olha que lição bacana. A gente veio aqui aprender um pouquinho sobre os reinos da natureza, né, sobre os corpos orgânicos e inorgânicos, aprender um pouquinho sobre a matéria. A matéria também evolui, assim como os espíritos. A matéria também ela evolui. A matéria existe em todos os ambientes, em todos os planos da vida. Existe matéria, obviamente, que ela é adequada a cada plano. Então, num plano material como a Terra, por exemplo, a matéria é mais bruta. Num plano espiritual mais elevado, ela é uma matéria mais quintessenciada, mas não deixa de ser matéria. E aí, se a gente pensar, por exemplo, que o ar é matéria, como fala lá na introdução do capítulo, olha que legal, o ar é matéria, mas é uma matéria diferente, por exemplo, de uma pedra. Da matéria que compõe uma pedra, da matéria que compõe uma árvore, por exemplo. Mesmo da matéria do nosso corpo orgânico, o ar é muito diferente. Então, isso faz com que
a gente amplia o nosso conhecimento e busca uma forma diferente de entender essas questões para a gente buscar a nossa evolução. Tá bem. Eu quase preciso olhar para mim, não tô. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, gente. Semana que vem tem mais um vídeo para vocês. Tchau, pessoal. Então, já Obrigado. deixa um joinha e até semana que vem. Tchau, obrigado.